Bom, acho que para vocês, a maioria de vocês deve ser aqui no curso de letras, então vocês têm uma ideia de, digamos, em termos de exploração teórica e tudo mais, na primeira metade do século XX, a gente pode quase dizer que o melhor esforço dos teóricos, dos exploradores e dos estudiosos foi para tentar descobrir o que é o específico, qual a especificidade da literatura, aquilo que alguns chamam de literariedade. E, ainda mais especificamente, o que era aquilo que fazia de um poema um texto poético, o que era a função poética, o que era a poeticidade de um texto. Não que isso tenha se resolvido de uma maneira definitiva nas ciências humanas, nada se resolve de maneira definitiva, aliás, nem nas ciências naturais, o que a gente tem são hipóteses melhores ou piores. Mas, em todo caso, com as formulações de gente que nem Paul Valéry, T.S. Eliot, os formalistas russos, o Roman Jakobson, pelo menos se chegou a algum tipo de definição mais ou menos consensual acerca da natureza da literatura, e mais especificamente da natureza da poesia, se chegou bastante perto a uma coisa suficientemente consensual para se ir um pouco adiante. E o adiante, na segunda metade do século XX e até agora, tem sido, e muitas das melhores cabeças, elas têm se concentrado no problema da tradução. E digamos que isso tem a ver também com o espírito do tempo. A tradução literária e a tradução poética é uma atividade que tem se acelerado imensamente desde o começo do século XIX, desde a época do romantismo europeu, até nossos dias. E realmente a gente pode dizer que no último meio século, quase que se traduz mais literatura anualmente no mundo inteiro do que durante muitos dos séculos anteriores, isso anualmente. Né? Em quase todos os lugares, a maior parte da literatura publicada é literatura em tradução, seguramente é num país que nem o Brasil. E, bom, a globalização, que é um processo que mais ou menos vem ocorrendo desde a Renascença, desde a época dos descobrimentos, e tem justaposto inúmeras culturas e feito as culturas conviverem, né? Também, obviamente, despertou a curiosidade das pessoas acerca do que é específico numa determinada cultura, o que tem, né? Quais são os valores que existem numa determinada cultura, os valores artísticos e os valores literários, obviamente, né? E se esses valem de uma cultura para outra, são transmissíveis, podem ser transplantados, se é necessário transplantar. E a resposta, digamos, da nossa civilização, a civilização ocidental, tem sido, digamos, uma resposta antropofágica. É uma tendência que se verifica na nossa civilização, desde que ela se configurou na Idade Média e na Renascença, a vontade de absorver o que as outras culturas têm de interessante, de aprender com elas, ou inclusive de entendê-las e tudo mais. Aliás, é um impulso muito mais forte, tem sido um impulso mais forte na nossa cultura do que em qualquer outra. Então, uma cultura que não é de modo algum nem mais nova e muito menos menor, por exemplo, nem menos mais complexa do que a nossa, por exemplo, a cultura chinesa, né? Já era uma cultura muito menos voltada para as culturas, mesmo aquelas que existiam por perto dela, a cultura japonesa, as culturas do sudeste asiático e tudo mais. Na realidade, a rigor, a própria cultura chinesa, ela só se abriu até certo ponto para as culturas da vizinhança, na medida em que ela absorveu, se deixou permear por religiões vindas de outros lugares, sobretudo da Índia. Obviamente, o budismo é uma religião que, adaptada aos diversos outros lugares da Ásia, passou e acabou passando em termos também quase que de tradução literária para outros lugares, inclusive a China, o Japão. Mas o budismo é quase a única coisa que a cultura chinesa absorveu das outras culturas, pelo menos até um
contato mais duro dela com o Ocidente a partir do século XIX. A cultura chinesa se julgava autossuficiente e fechada em si. Isso tende a ser a característica da maior parte das culturas, exceto da cultura ocidental. Então, em todo caso, isso de se abrir para outras culturas, investigá-las, entendê-las e tentar trazer coisas de outras culturas para si, levou e tem levado cada vez mais os estudiosos a investigarem, afinal de contas, o que dá para passar, o que não dá para passar, o que se perde no caminho, o que simplesmente não pode ser traduzido, se é que existe alguma coisa que não possa ser traduzida, e por aí vai. Bom, isso também tem a ver com o fato de que, durante muito tempo, a cultura ocidental foi uma cultura missionária, uma cultura que buscava, de certa maneira, exportar os seus valores. Um dos valores que ela buscava exportar, exatamente, era a religião. E, enfim, os contatos centrais, antes mesmo de ter um contato mercantil ou guerreiro com outras culturas, o Ocidente entrou em contato com muitas outras culturas através de missionários religiosos que iam lá tentar converter as pessoas daquela cultura. E, obviamente, aprendiam as línguas e tentavam passar a Bíblia ou outras escrituras para isso. Então, nesse contato entre culturas, sempre houve sempre esteve como um elemento central a tradução literária. E nos últimos 50, 60 anos, essa questão da tradutibilidade da literatura e, digamos, do núcleo mais considerado, às vezes, ou mais nobre ou mais complexo da literatura, que é a poesia, meio que constitui a prova dos 9, né? Se a poesia pode ser traduzida em passada de uma língua para outra, de uma época para outra, de um contexto cultural para outro, de uma civilização para outra, então provavelmente as outras mensagens e todo o resto, enfim, também pode ser passado, né? Agora, a questão é, do que a tradução do texto poético e da poesia é diferente? Seria diferente, ou seria mais complexo, ou teria características distintas dos demais tipos de tradução? Para isso, acho que nós temos que dar um pouco uma pincelada no que é específico da e a poesia. Bom, como eu disse, a natureza da poesia foi cerradamente investigada na primeira metade do século XX e, de fato, ela já vinha sido investigada, pelo menos em termos que nos dizem respeito, desde a época do romantismo europeu, sobretudo pelos românticos ingleses, como Coleridge, na biografia literária dele, ou pelos românticos alemães, o próprio Goethe, os filósofos lá, Hegel, Schlegel, Fichte, Schelling e Companhia Limitada, né? E, bom, a questão, acho que se chegou, não, pode-se dizer que se chegou ao consenso de que o texto literário é uma coisa quase que materialmente diferente de qualquer outro texto. O texto literário é um texto que carrega em si, de certa maneira, a consciência de sua própria feitura. Quer dizer, ele chama a atenção para o modo como ele é feito. Enquanto que os textos mais prosaicos, ou mais simplesmente prosaicos, aspiram somente a passar um determinado tipo de conteúdo, uma mensagem da maneira mais inequívoca possível, a questão do texto literário é muito menos passar algum tipo de informação do que elaborar e mostrar como essa informação é passada, o que quer dizer passar a informação, ou até mesmo especular acerca de si mesmo, especular acerca dos limites da linguagem, das suas capacidades e virtualidades. Bom, o que isso quer dizer? O que isso acontece? Tudo isso é um pouco abstrato. Vamos pegar um texto prosaico, um texto em prosa, isso aí, acho que a gente poderia quase colocar, não como uma distinção totalmente qualitativa, mas uma distinção quantitativa, numa escala que vai desse lado tem o texto maximamente prosaico e desse lado o texto maximamente poético, sem que nenhum chegue ao limite. Quer dizer, nenhum texto é 100% poético, nenhum texto é só 100% prosaico ou comunicativo, né? Mas, quer dizer,
o texto mais poético possível ainda assim vai estar comunicando alguma coisa, vai estar passando alguma mensagem. O texto mais comunicativo, mais absolutamente prosaico, ainda assim tem uma forma, ainda assim vai ter uma elaboração da forma. Se não consciente de quem usa, ou de quem emitiu, ou de quem escreveu esse texto, subconsciente, ou pelo menos alguma forma dada pela história mesmo, a história da linguagem, né? A história de uma determinada língua acaba condicionando como esse texto vai ser formado. Porque a gente diz bom dia e não dia bom, né? Ou qualquer outra coisa. De alguma maneira se chegou, por tentativa e erro, a uma maneira ótima, ideal e até certo ponto esteticamente mais agradável, menos desagradável de passar essa mensagem simples. Bom dia, né? Mas em todo caso, digamos, o texto, um exemplo de texto mais absolutamente comunicativo seria o manual de uso de um ar-condicionado ou de uma geladeira. Bom, qual a pretensão? O que um texto desses tem que fazer? Um texto desses não tem que dar prazer. Um texto desses tem que te dizer da maneira mais simples e inequívoca que você tem que abrir a porta da geladeira para pegar as coisas, fechar a porta da geladeira para não deixar nada descongelar aquela geladeira de 2 em 2 meses. Se você quer as coisas mais frias, regular o botão de uma determinada maneira ou de uma determinada outra maneira. Tem que ligar aquilo numa corrente de 110 ou de 220. Uma geladeira muito velha. Uma geladeira muito velha. Tem que descongelar. Sim. Bom, enfim. Um manual de uso para o seu iPad, por exemplo. Ou, enfim, como você conecta ele Wi-Fi, ou conecta ele 3G e todo o resto, né? E, bom, em princípio, esse texto é um texto que seria tradutível para qualquer língua existente, qualquer língua natural. Mesmo aquelas línguas naturais, digamos, que se descubra uma tribo perdida na Amazônia. Essa tribo vai ter um vocabulário de 3.000, talvez 5.000 palavras. E provavelmente a maior parte das palavras que dizem respeito ao iPad não existem nelas. Agora, para todas as línguas tem essa possibilidade de criar palavras novas, de absorver palavras novas. Assim como no esporte saxão, nós criamos e abrasileiramos a palavra futebol, né? Em vez de ludopédio, por exemplo, né? Obviamente, para a língua dos bororos, se pode fazer perfeitamente o manual, desde que outras N coisas que um bororo precisa que se explique a eles, e que eu não estou falando mal dos bororos, de maneira alguma, estou falando de uma cultura suficientemente diferente. Mas, enfim, com o mínimo de elaboração e com a criação do vocabulário e das categorias lá, esse manual vai ser tradutível para qualquer outra língua. O oposto disso, quase, seria um trocadilho numa língua. E o trocadilho é quase, de certa maneira, o núcleo de um texto poético. A graça do trocadilho está, em parte, no que ele comunica, mas, sobretudo, na forma como ele comunica. Sei lá, vai, um poema trocadilho, que eu acho bobo, mas tem quem acha que é interessante, é o Amor, Humor, do Oswald de Andrade. Enfim, nas línguas onde tem amor, humor, amour, humor, né, em francês, ou amor, humor, em espanhol, isso passa. Em outras, love e humor, isso já não vai passar, né? Então, isso é quase um dado. Você vai ter que criar, inventar alguma maneira de passar. Bom, o problema da tradução literária, na média, se coloca entre esses dois extremos, porque, obviamente, há criações literárias que são, em boa parte, comunicativas. O romance, ele está contando uma história que diz respeito. As pessoas estão sentadas numa classe, ouvindo uma palestra, e o palestrante está falando isso e aquilo. Isso faz parte do romance. Isso, em princípio, pode facilmente ser passado para uma outra língua, e mais facilmente para uma língua que tem essas categorias, classe, público, palestrante e palestra, né? Agora, é óbvio que qualquer obra literária, quanto melhor é, mais trabalhada vai ser a prosa. Então,